Baseado em tudo que falamos até agora sobre partículas que se movem em um campo elétrico e magnético, podemos pensar na seguinte questão: como confinar partículas usando um campo magnético? Bom, como vimos no exemplo dado no PDF, a velocidade angular desse movimento circular independe das condições iniciais e é determinada somente pela carga e massa da partícula e pelo valor do campo magnético. A figura mostra um equipamento que permite realizar este movimento experimentalmente. Um feixe de elétrons é gerado com um canhão de elétrons. Este canhão de elétrons está montado numa ampola, que possui ainda um resto de gás cujas moléculas emitem luz quando forem atingidos pelos elétrons. Desta forma, o feixe de elétrons fica visível. Além disso, duas bobinas circulares fora da ampola fornecem o valor diferente de zero do campo eletromagnético. Esta imagem mostra a trajetória de elétrons num campo magnético uniforme. As condições iniciais na saída do canhão de elétrons são tais que a componente da velocidade na direção do campo é zero. Ou seja, Vz é igual a zero e a trajetória é circular. A próxima figura mostra agora que a ampola contendo o canhão foi girada de tal forma que os elétrons avançam na direção do campo e se forma uma hélice. A equação mostrada na imagem determina o tempo que é necessário para a partícula completar uma volta. A partir da mecânica newtoniana, nós sabemos que ômega é 2π sobre t. Mas a dinâmica da partícula determina não apenas esse tempo. A direção do eixo de giro e o sentido de giro são também determinados pela dinâmica. Para poder descrever todas essas características de um movimento giratório, inventou-se um vetor ômega chamado de velocidade angular vetorial. Para que possamos compreender o que está sendo dito, vamos imaginar a seguinte situação. Imagine algum movimento circular uniforme com um período de tempo t, como mostrado nessa imagem. Neste caso, temos uma velocidade angular vetorial que é produzida quando posicionamos a mão direita de tal forma que o indicador acompanhe o movimento giratório. O polegar indica o sentido do vetor ômega. A tal movimento, associamos um vetor ômega, cujo módulo vale 2π sobre t, cuja direção é a direção do eixo de rotação e cujo sentido é tal que o giro junto com o avanço nesse sentido define um parafuso direito. No caso do movimento de uma partícula carregada, como nessa da figura, num campo magnético uniforme, a direção da velocidade angular vetorial obviamente coincide com a direção do campo magnético. Para entendermos um pouco mais qual é o sentido deste vetor, vamos analisar as projeções de uma trajetória no plano x,y. Observem essa imagem, que mostra estes vetores unitários. O vetor x, o vetor unitário y e o vetor unitário z, sendo que esse último vetor é mostrado com uma flecha voando na direção do observador. O campo magnético tem esse mesmo sentido.
Desde que a carga e o campo magnético sejam positivos, a orientação do movimento é horária. Quando giramos um parafuso nesse sentido, ele entrará no plano do desenho. Então, o vetor ômega aponta no sentido contrário do campo magnético, como podemos ver na imagem. Juntando este resultado com a informação sobre o módulo da velocidade angular, obtemos a equação mostrada na imagem. E a partir dessa equação, podemos concluir que o campo magnético tem as mesmas propriedades geométricas de uma velocidade angular. Descrevemos uma velocidade angular com um vetor, mas isto não está totalmente correto. Veremos qual é o comportamento de vetores perante um espelho. Vejam esta imagem. Aqui vemos vetores representados por conectores banana. Neste caso, dois vetores estão perante um espelho e suas imagens do outro lado do espelho aparecem na fotografia. Um vetor está paralelo ao plano do espelho e o outro está perpendicular. Percebemos que a imagem especular do vetor paralelo ao plano especular descreve o mesmo vetor do objeto original. Por outro lado, a imagem do vetor perpendicular ao espelho descreve um vetor que difere do original por um fator -1. Agora veremos como ficam estes casos com velocidades angulares. Olhem esta imagem. Aqui vemos casos de eixos de rotação paralelos e perpendiculares ao plano do espelho. Percebemos que o comportamento é exatamente o contrário daqueles dos vetores. Logo, as velocidades angulares não são vetores. Velocidades angulares, assim como valores do campo magnético, na realidade devem ser conhecidos por tensores e não vetores. Os vetores que usamos para visualizar esses objetos são apenas quebra-galhos. E esse tipo de quebra-galho é chamado de pseudo-vetor.